1 Coríntios, capítulo 15. Por hora vou ler aqui o versículo 20. Veja aí. Versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Que essa palavra seja usada por Deus para despertar nossas vidas e alimentar nossas almas para a glória de Deus. A ressurreição de Cristo. Numa manhã de domingo como hoje, como esta, Jesus ressuscitou, triunfou sobre a morte. Como cantamos, adoramos um Cristo vivo. Adoramos um Cristo que ficou preso na cruz e não continua, não é? Às vezes as pessoas usam ainda um crucifixo com Jesus pregado na cruz. Adoramos um Cristo que venceu a morte. Adoramos o Cristo vivo, que está à destra de Deus, do Pai. Obrigado, meu irmão. E que intercede por nós, e que um dia voltará para buscar a sua igreja, com poder e grande glória. Hoje e sempre devemos celebrar a gloriosa ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse fato, nenhum outro se compara a Ele na história de tão importante que é a ressurreição de Jesus. Repito, nenhum fato na história tem maior importância do que a ressurreição de Jesus. Nenhum lugar na Bíblia essa doutrina é tratada de maneira tão profunda e completa quanto nesse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo sintetiza o Evangelho em 3 fatos essenciais. Ele diz aí no início do capítulo: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou dentre os mortos, como diz as Escrituras. O apóstolo Paulo trata dessa doutrina nessa carta aos Coríntios, porque a igreja de Corinto começou a se desviar da fé, substituir a teologia pela filosofia grega. Paulo então começa a corrigir, a ensinar, a doutrinar a igreja. Repito, influenciada pela filosofia grega. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Acreditavam na vida futura, mas não na ressurreição. Acreditavam que o espírito é essencialmente bom, mas a matéria é essencialmente má. E quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 32, quando Paulo está pregando lá em Atenas, o resultado foi que as pessoas escarneceram dele. Os gregos escarneceram de Paulo, porque eles não acreditavam na ressurreição. Para eles a ressurreição era algo intolerável, até absurdo, incrível, abominável. Mas Paulo fala com toda a convicção da ressurreição de Jesus. Peter Wagner, comentando esse capítulo, ele fala de 3 aspectos fundamentais da doutrina da ressurreição. Ele diz que do versículo 1 ao versículo 11, a ressurreição no passado, como fato histórico. Ele diz que no verso 12 a verso 19,
trata da ressurreição no presente, como um artigo de fé. E dos versos 20 a 57, Peter Wagner fala de que a ressurreição no futuro, como esperança gloriosa, bendita que temos. E eu gostaria de tirar algumas ideias aqui, desse capítulo tão importante, sobre a doutrina da ressurreição, e especialmente nesse versículo que lemos: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Em primeiro lugar, a ressurreição é um fato inegável. Não há como negar esse fato. E o verso 3, veja aí: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4, por favor. E o que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que estava profetizado nas Escrituras, irmãos, aconteceu. É fato inegável. A morte foi pública e a ressurreição de Jesus foi confirmada por muitas testemunhas. Nossa fé não se fundamenta no mito. Nossa esperança não está alicerçada numa lenda. Pelo contrário, num fato inegável. Lá em Mateus capítulo 28, de 11 a 15, nós vamos ver que os judeus tentaram subornar os guardas. E por acaso nós estávamos assistindo um capítulo aí dessa série aí, acho que qual, né? Falando exatamente nesse aspecto aí o suborno dos guardas, né? O verso 12 de Mateus diz que os soldados receberam grande soma de dinheiro. Para quê? Para chegar e dizer: gente, contar uma mentira, né? O corpo de Jesus foi o quê? Roubado pelos discípulos. Enquanto nós dormíamos, enquanto nós estávamos dormindo, eles vieram na surdina e roubaram o corpo de Jesus. E eles receberam todas as garantias de que aquela mentira não teria nenhum prejuízo para eles. Além da soma de dinheiro muito alta, eles tinham a garantia que estariam tranquilos sustentando aquela mentira. Mas a verdade foi pregada, meus queridos. Cristo ressuscitou, Jesus está vivo. A verdade de Deus destrói a mentira do diabo. A luz de Deus dissipa as trevas de Satanás. A realidade da ressurreição foi confirmada, e Paulo vai falar aí pelas testemunhas. Verso 5, veja: Jesus apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Verso 6, Jesus apareceu a mais de 500 seguidores, 500 irmãos. Verso 7, Jesus apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E o verso 8, finalmente, Jesus apareceu a Paulo. Ressurreição é fato inegável, testemunhada por muitas pessoas. Você é uma testemunha da ressurreição? Jesus apareceu aos seus discípulos, aos seus seguidores. Eles foram testemunhas. Vocês já pararam para pensar se a verdade da ressurreição dependesse do meu e do seu testemunho? Essa verdade seria espalhada pelo mundo?
Reflita um pouquinho. Em segundo lugar, a ressurreição é um fato indispensável. A partir do verso 12, Paulo combate o pensamento grego sobre a ressurreição. Claro, já falei sobre isso. Então, Paulo diz no verso 13: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, estamos seguindo a um Cristo morto, sem poder, impotente. Verso 14: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e não só a pregação, é vã a nossa fé. A prática da pregação é perda de tempo. A fé evangélica é vazia de sentido, de conteúdo e de qualquer proveito. É isso que Paulo está argumentando. A nossa fé está baseada numa mentira. Nossa fé então é enganosa, é sem fundamento, é vazia. A pregação é vã e a fé é vã. Verso 15: se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas de Deus. Esse testemunho da ressurreição é falso. Estamos dizendo, testemunhando de algo que Ele não fez, que não aconteceu. Verso 17: se Cristo não ressuscitou, mais uma vez ele diz, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então sua morte não foi vicária. Jesus não morreu pelos nossos pecados. Então nós estamos perdidos. Se Jesus não ressuscitou, nós estamos perdidos. Os efeitos da sua morte foram nulos. A ressurreição autentica o sacrifício perfeito e cabal de Cristo na cruz. É isso que Paulo está dizendo. Verso 18: se Cristo não ressuscitou, os que morreram em Cristo, aconteceu o quê? Pereceram. Se Cristo não ressuscitou, ele está dizendo, não há esperança. Se Cristo não ressuscitou, não há bem-aventurança eterna. E o verso 19, veja: se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança em Cristo se limita só a esta vida. E se Ele não ressuscitou, e se a nossa esperança está limitada a esta vida, diz Paulo, nós somos os mais infelizes de todos os homens, os mais miseráveis. Se a nossa esperança está só nesta vida, se Cristo não ressuscitou, não é necessário renúncia. Se Cristo não ressuscitou, o hedonismo está com a razão. Vamos aproveitar os prazeres pecaminosos, vamos viver sem freios, sem limites, e aquela filosofia antiga vai ter razão. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então vamos aproveitar de tudo isso, porque não existe céu, não existe inferno, não existe eternidade, só existe esta vida aqui. Se Cristo não ressuscitou. Então Paulo mostra que a ressurreição de Cristo é pedra fundamental, é base do cristianismo. O túmulo vazio é o berço da igreja, é o cerne da esperança cristã, não é o nosso destino. Se você quiser botar na sua sepultura, aqui jaz o corpo de fulano de tal, você pode até botar, mas não esqueça de botar uma observação: até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. Porque quando Ele voltar, os mortos ressuscitarão. Os salvos em Cristo se encontrarão com Jesus nos ares. Então essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa certeza, é a nossa convicção, nossa fé, nosso testemunho, nossa pregação, nossa vida. A ressurreição é nossa vida. E
E Paulo está dizendo: se Cristo não ressuscitou, não há nada disso. Por último, a ressurreição é um fato incomparável. Entramos no verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Paulo está dizendo aqui que Cristo levantou-se da morte como primícias dos que dormem, dos que morrem. Ele abriu o caminho, Ele é o primeiro. E depois, após Ele, vem os seus seguidores. Mas talvez alguém possa estar pensando assim: mas pastor, Jesus não foi o primeiro a ressuscitar? Que negócio de primícias é esse? De primeiro? Vamos tomar por exemplo Lázaro. Lázaro morreu, e depois de quantos dias, irmãos? 4 dias, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. Mas ele morreu de novo. Morreu. E a nossa esperança em Cristo é quando nós ressuscitarmos, jamais veremos a morte outra vez. Estaremos para sempre com o Senhor. Lázaro aguarda a ressurreição quando Jesus voltar. O seu corpo aguarda a ressurreição. Então, as primícias asseguram a ceifa. As primícias abençoam o resto da colheita. A ideia de primícias é de penhor, garantia. O povo de Israel, você sabe que celebrava festas, e uma delas era a festa das primícias. E está lá em Levíticos e outros textos falando sobre isso. Agora, interessante, irmãos, que o povo de Israel jamais desfrutava da colheita antes de dedicar ao Senhor as primícias. Eles não podiam desfrutar da colheita antes de dedicar ao Senhor as primícias. Primícias dedicadas ao Senhor significava colheita abençoada. Primeiros frutos dedicados ao Senhor significava colheita abundante e abençoada, porque foi consagrada ao Senhor. Em Romanos capítulo 11, verso 16, Paulo diz: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Às vezes a gente associa dízimos e ofertas às primícias. Não vejo erro aí. Mas primícias ainda não eram dízimos. As primícias eram dedicadas aos sacerdotes. Eles é que desfrutavam. Porque você lembra daquela história toda, que eles não tiveram terra, não é? E na divisão toda, então eles ficavam para cuidar do templo, do culto, das coisas de Deus. E as primícias eram dedicadas para o sustento deles. Paulo faz essa comparação e usa essa palavra para dizer que a ressurreição de Cristo, como primícias dos que dormem, é a garantia, isto é, penhor da nossa ressurreição. Repito, as primícias asseguram a ceifa. As primícias abençoam a ceifa. A ressurreição de Cristo garante a nossa vida eterna, queridos. A nossa ressurreição. Porque Jesus foi como primícias. A ressurreição de Jesus
foi como primícias, garantindo assim a nossa ressurreição em Cristo quando Ele voltar. Versos 21 e 22, Paulo diz: porque como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Assim como por estarem unidos a Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Mais uma vez, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição quando Jesus voltar. E aí o nosso corpo será imortal, incorruptível, glorioso, espiritual, celestial, e estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, irmãos, nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. Pelo contrário, nossa esperança é de vida eterna com Deus. Por isso, nós somos os mais felizes e não infelizes de todos os homens. Porque a nossa esperança não se limita, nossa esperança em Cristo não se limita somente a esta vida. Então, meus irmãos, não podemos deixar que as tristezas desta vida, não podemos deixar que os bens materiais, não podemos deixar que os cuidados deste mundo, não podemos deixar que as aflições desse tempo presente nos desviem do maior bem que possuímos em Cristo Jesus, a vida eterna, a coroa incorruptível, imarcessível. Não podemos permitir que as lutas e dificuldades atrapalhem a nossa visão, a nossa esperança maior de estar em Cristo Jesus. Porque a nossa esperança não se limita a esta vida. Vamos de fato, de verdade, com essa gloriosa esperança, irmãos, viver com essa certeza, com essa convicção, demonstrando na prática a nossa obediência à palavra de Deus, a nossa mordomia, o nosso compromisso com Deus, a nossa fidelidade a Jesus, a nossa comunhão com a igreja, o nosso testemunho do Evangelho, demonstrando na prática que buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, permitindo que o poder da ressurreição transforme a nossa vida, a nossa família e a nossa história. Quero concluir citando William Barclay. Ele diz o seguinte: a ressurreição nos prova 4 grandes fatos que podem mudar totalmente a nossa perspectiva, ou a perspectiva de um homem em relação à vida aqui, em relação ao mundo vindouro. Ele diz: primeiro, a ressurreição prova que a verdade é mais forte que a mentira. Ele diz: a ressurreição prova que o bem é mais forte que o mal. Ele diz ainda que a ressurreição prova que o amor é mais forte que o ódio. E a ressurreição prova que a vida é mais forte do que a morte. E aí, pegando esse gancho de William Barclay, estamos vivendo com essa perspectiva de vida? Essa é a nossa visão de vida? Essa é a nossa convicção? Ou essas são as nossas convicções? A ressurreição é um fato inegável, é fato indispensável e é fato incomparável. Quando o nosso Senhor voltar e buscar a sua igreja, você tem certeza, convicção, que você vai ressuscitar? Ou se for em vida,
Você vai subir. Você tem certeza que o poder da ressurreição de Jesus já transformou a sua vida? Paulo disse: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, do alto. Lógico que está falando ainda espiritualmente, né? Da morte para o mundo e ressurreição em Cristo. É esse poder transformador que realmente muda a nossa vida, muda nosso rumo, muda nossa história. E se realmente temos convicção disso, se realmente isso aconteceu, podemos ficar tranquilos, certos, convictos de que, se morremos em Cristo, vamos ressuscitar quando Ele voltar, no glorioso dia. Ou, como eu disse, estivermos vivos, seremos arrebatados. E a igreja será reunida naquele momento. Toda a igreja de Jesus será reunida naquele momento para subir com Ele. Você é a igreja de Jesus. Você é membro desta igreja, a igreja de Cristo. Queridos, como é bom festejarmos, celebrarmos a ressurreição de Jesus. Mas, se esse poder não transformou a nossa vida ainda, nós precisamos refletir e permitir que nossa vida seja totalmente transformada, para vivermos no poder da ressurreição, para vivermos anunciando a volta de Jesus. Vocês lembram muito bem, vários textos falam sobre isso nos evangelhos, que depois que Jesus morreu, foi crucificado, houve desânimo, houve incredulidade. Não creram nas promessas de Jesus, houve dúvida. Mas depois, eles pregaram no poder da ressurreição. Às vezes nós falhamos, às vezes duvidamos, às vezes descremos de algumas promessas do Senhor. Mas, queridos, promessa de Jesus, todas se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir. Estejamos firmados nessa palavra, celebrando sim a ressurreição, mas aguardando a gloriosa volta de Jesus, quando haverá a ressurreição dos salvos, e aí reinaremos para sempre com Ele. Aleluia e glória a Deus. Amém, queridos? Fiquem em pé, por favor.